Manhã linda, não é? Para adorarmos o nosso Senhor, recebermos mais do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito, amém? Vamos buscar o Senhor essa manhã em nome de Jesus, vamos buscar a sua presença. Abra, por favor, sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, o Senhor é bom, louvado seja o seu santo nome. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 16. Não poderia começar essa série com outro texto senão Mateus 16, versículos 13 até o 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, 13 a 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Palavra do Senhor para nossa edificação essa manhã. Curve sua cabeça, por gentileza, feche seus olhos. Vamos nos achegar diante de Deus mais uma vez em oração. Ó Rei Celestial, Consolador, Espírito da verdade, que estás presente em todo lugar e tudo preenches, tesouro imensurável e doador da vida, vinde e habita em nós e purifica-nos de todas as impurezas e salva, ó bondoso, as nossas almas. Aplica essa palavra ao nosso coração, faz-nos lembrar em todo momento que a igreja é tua, Jesus, e que o Senhor mesmo a construiu, a edificou por meio do teu evangelho, das tuas boas novas, e o Senhor mesmo a sustenta. Enche-nos do teu espírito de modo a não esmorecermos, não nos amedrontarmos com as ameaças do século presente, do Deus desse século, e que reconheçamos, ó Rei Celestial, Consolador, Espírito da verdade, que tu estás conosco. Assim te oramos, amém e amém. Edificarei a minha igreja. A gente vai falar sobre o corpo de Cristo, a habitação do Espírito Santo. A proposta direcionada pelo Espírito Santo para nós é passarmos as próximas semanas buscando nas Escrituras aquilo que nos habilita a entender a nossa identidade coletiva, a nossa identidade comunitária, não apenas como indivíduos, como cada um como discípulo de Jesus, mas a igreja como um corpo formado por Jesus, como um edifício santo, usando a linguagem do apóstolo Paulo, edificado, construído por Jesus. O ponto é que fundar algo, construir algo, é parte do objetivo e da meta de vida de muitas pessoas. Muitas pessoas tornam-se amplamente conhecidas
por aquilo que elas fundam, seja uma instituição, seja até mesmo construir uma casa, ter a capacidade, segundo a provisão de Deus, de ter um patrimônio. E geralmente as pessoas são notabilizadas por isso. Ontem eu assisti um filme com a Mariana, chamado Air. É a história de como surgiu o tênis Nike Air, muito conhecido. E o específico Nike Air Jordan. Porque ele ganhou esse nome, o tênis, por causa do célebre jogador de basquetebol americano, Michael Jordan. E a gente ficou assistindo, um filme biográfico, e no final vai dizendo o que aconteceu com a vida daqueles personagens do filme. E a pessoa que foi responsável pela negociação do atleta com a empresa de calçados e tudo mais. E eu até falei com a Mari, meu Deus, o americano ele gosta, de celebrar tudo de um jeito muito curioso, A narrativa do herói, a jornada do herói aparece em tudo, até por um tênis, gente. A história de um tênis, aparece a história de um herói assim acontecendo. De fato, o atleta teve seu mérito, dada a sua performance, mas o que me chama a atenção é como a iniciativa de começar algo, e a história conta isso, uma virada de jogo para atletas sendo patrocinados por marcas esportivas. Um marco aconteceu, algo foi fundado a partir dali. Atletas passaram a ter direitos de patrocínio sobre o uso da sua imagem, da sua própria marca. Isso fundou um novo tempo, estabeleceu um novo tempo para muitos atletas. Segundo o que o filme relata, grande parte, milhões de dólares arrecadados na venda desses tênis, serviram para a fundação e construção de várias instituições que cuidaram de pessoas carentes. E aquilo fica emblemático e marcado ali no final da história, no final do filme. E aí eu fico pensando como essa ideia de fundar, de construir, desde coisas tão gigantescas, coisas que chamam tanto a atenção quanto essa, até o fato de uma pessoa conseguir construir uma casa, edificar uma casa, é algo muito marcante para nós. Todos nós fomos criados à imagem de Deus, queridos. Todos nós, aqueles que confessam Jesus como Senhor, portanto se identificam como parte da igreja, e até aqueles que ainda não foram alcançados por essa graça. Mas todos foram criados à imagem de Deus e carregam esses valores que provém da graça de Deus sobre toda a criação. De modo que temos um Deus criador. A nossa confissão, a principal confissão de fé cristã, o credo apostólico, começa com isso: creio em Deus Pai, criador de todas as coisas. Temos um Deus que cria. E esse Deus que cria, na figura do Filho Jesus Cristo, construiu uma igreja para Ele, uma igreja que pertence a Ele. O Bispo Weber anunciou essa série sobre o selo de eclesiologia. Ele falou essa palavra algumas vezes aqui, e eu quero deixar bem claro o que a gente vai tratar, qual o assunto teológico que vai permear essa mensagem, e que na verdade é o grande tronco, a grande espinha dorsal do texto que nós lemos aqui. Eclesiologia nada mais é do que a doutrina teológica da igreja. É como a teologia explica o que nós somos aqui. Que nós, ICNV Vila, por exemplo, somos parte. Do que nós somos parte? Há alguns anos atrás, a igreja aqui em Vila São Luís estudou a teologia sistemática de Wayne Grudem. E no capítulo em que ele trata da doutrina da igreja, ele faz uma definição que eu acho importante trazer nessa introdução aqui. O povo de Deus, organizado em qualquer nível, de local a universal,
pode ser corretamente chamado de uma igreja. O povo de Deus, organizado, reunido, ajuntado pelo próprio Deus, em qualquer circunstância, de uma igreja local até o seu aspecto universal, pode ser chamado de uma igreja. Por isso nós nos identificamos aqui como uma igreja local, parte do grande corpo universal, da grande igreja com um I maiúsculo, que Ele, o Senhor, edificou. A gente faz parte dessa realidade, e eu penso que esse assunto segue sendo muito necessário para nós, falar de igreja, falar de quem nós somos. Ou, ainda que vivamos dias difíceis, quando a gente pensa na igreja em seu aspecto mais amplo, muita confusão, muita divisão, muita falta de sã doutrina, muita doença, muita enfermidade na igreja. Eu não me refiro apenas a enfermidades físicas, mas enfermidades doutrinárias que consequentemente mexem com a nossa identidade como corpo de Cristo, como edifício santo, mexe nas fundações desse grande prédio espiritual, que é muito mais do que a alvenaria que nos abriga aqui para esse culto, mas a grande realidade da qual eu e você somos parte, está comprometida, porque a gente não tem voltado os nossos olhos à luz das Sagradas Escrituras, para o que é extremamente importante. E eu já anuncio, logo de cara, logo no início, a igreja não é sobre ela mesma. Ser igreja não é ser a respeito de si mesmo. A igreja é sobre Jesus, que a fundou. A igreja diz respeito ao seu fundador. A igreja tem um cabeça, e esse cabeça que define a identidade dessa igreja é Jesus, nenhum outro mais. Aquele para o qual cantamos aqui, Cristo é a nossa vida. A vida desse coletivo, dessa comunidade, não é ela mesma, não é a própria ICNV Vila, não é a própria denominação Igreja Cristã Nova Vida. A vida dessa igreja é Jesus, e isso precisa ser lembrado constantemente para nós, porque no momento em que a igreja foi instituída, no texto que nós lemos aqui, é essa identidade que fica muito clara, demarcada de forma vívida. O texto se encontra numa passagem no Evangelho de Mateus, onde anteriormente Jesus contendia com um grupo de religiosos, definidos no texto e identificados na palavra de Deus como fariseus e saduceus, partidos dentro da religião judaica, nichos dentro da religião judaica, especialistas na lei, especialistas na espiritualidade dentro da religião judaica. E eles confrontam Jesus, e eles não identificam Jesus como quem Jesus é: Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Messias, o ungido de Deus, aquele que havia sido prometido desde as Escrituras, aquele que havia sido profetizado desde o Antigo Testamento. Fariseus e saduceus não o reconheciam como tal. As multidões ainda se confundiam sobre quem era aquela pessoa, que na verdade era muito mais que um homem, era o próprio Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se tornou homem e andando no meio deles. E o ministério de Jesus ainda não era claro para muitos. Então Jesus, na sua caminhada com seus discípulos, e agora nós vamos para a exposição verso a verso do que nós lemos aqui em Mateus 16, de 13 a 18, a gente vai entender o que acontece com a vida desses que andam com Jesus, que caminham com Jesus, que estão sendo formados por Jesus, e quem eles vão vir a se tornar
não vai caber nessa mensagem, vai ficar para as próximas mensagens. Continuidade do que vai ser abordado aqui. Mas hoje, sobremaneira, introduzindo essa série, é importantíssimo definirmos quem é o cabeça da igreja. Expormos quem é a face, a identidade da igreja. Não é outro senão aquele mesmo que a edificou, não é outro senão aquele mesmo que construiu a igreja, que é o próprio Senhor Jesus. Verso 13 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Então aqui a gente já começa definindo o cenário. Versículo 13, parte A do capítulo 26, define o cenário onde Jesus vai instituir a igreja. Essa cidade, Cesareia de Filipe, foi originalmente chamada Panéas, homenageando o deus grego Pan, um deus pagão, que segundo a mitologia daquela lente religiosa, nasceu em uma caverna próxima dali, daquela localidade ora conhecida na verdade, como Cesareia de Filipe. Mais tarde, César Augusto, o imperador, deu essa região, porque os imperadores, quando foram tomando terras ao longo do seu avanço imperial, eles doavam essas terras para os seus governadores, seus legisladores, e no caso ele deu essa terra para um homem chamado Herodes, muito conhecido para quem tem um mínimo de tato com a história bíblica, com a narrativa bíblica. Herodes, conhecido como o Grande, deu a região, portanto, que recebeu de César Augusto, o imperador, para o seu filho. O nome do filho de Herodes era Filipe, o tetrarca. E Herodes e Filipe construíram naquele lugar um templo de adoração ao deus pagão Pan. Então, embora a cidade não tivesse mais o nome de Panéas, em homenagem àquele semideus, aquele deus de D minúsculo, ali, esses principais do Império Romano fundaram uma cidade e constituíram um templo, um lugar de adoração a esse Deus. Essas informações são importantes para a gente entender a diferença entre ser igreja e religião. Existia uma realidade religiosa dentro da ótica judaica, existia uma realidade religiosa dentro da ótica pagã, e é nesse caldeirão, nessa tensão, que Jesus edifica a sua igreja. É nesse ambiente que Jesus funda, portanto, a igreja. Então, Herodes, quando recebe essa terra e doa ela ao seu filho, terceiriza, ganhou do imperador, portanto passa para o seu filho, ele coloca o nome Cesareia de Filipe, porque a oeste do Mediterrâneo já existia uma outra Cesareia, então eles não queriam confundir, era para distinguir que aquela cidade Cesareia era desse filho de Herodes, Filipe, o tetrarca. É para lá que Jesus está indo, o texto diz, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, mas ele não está sozinho, guardem essa informação. Ele pergunta a seus discípulos. Ele sai do cenário da especulação das multidões e volta-se para os seus discípulos. Versículo 13, ainda, só que a segunda parte, a parte B, vai dizer, que pergunta que foi feita: quem diz o povo ser o filho do homem? Versículo 14, e eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Percebam,
Nesse cenário, acontece agora a confissão das multidões. Lembra que eu falei? Ainda não se conseguia identificar claramente o ministério de Jesus naquele tempo. Então as pessoas se confundiam. Achava que tratava-se de um profeta, João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Havia uma confusão nas multidões a respeito de quem é Jesus. Curioso que não é tão diferente hoje, né? Existem muitas especulações sobre a identidade do nosso Senhor Jesus. Agora, o que precisa ficar claro para nós é que as especulações são das multidões. Veja, Jesus pergunta: quem diz o povo, parte B do versículo 13, vamos examinar com cuidado. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Não trata-se aqui do povo enquanto a eclesia, que é a palavra que a gente vai investigar daqui a pouquinho, no versículo 18, como a assembleia de um povo reunido e organizado, mas o povo enquanto uma manada dispersa, tampouco o povo enquanto a carral dos judeus, do povo hebreu, que seria praticamente a mesma coisa que a eclesia dos gregos, um povo reunido e organizado, um povo disperso. O que é um povo disperso? Uma multidão sem face, uma multidão que vive as consequências do pecado, lá de Gênesis 11, lá da Torre de Babel, onde as línguas foram divididas e eles não conseguiam falar a mesma coisa e, consequentemente, não tinham a sua identidade, a sua visão de mundo unificada. É desse povo que Jesus está falando aqui na parte B do versículo 13, ao fazer a pergunta aos discípulos. E os discípulos dizem, eles estão confusos, o povo acha que o Senhor é um profeta. Mas o versículo 15 e 16 apresenta para nós, aqui, com muito cuidado, a resposta que é dada por aqueles que seguem a Jesus. O texto descreve, conta uma história para nós e ao mesmo tempo estabelece uma doutrina para nós. Os evangelhos, eles são narrativas doutrinárias, em especial em passagens como essas, que a gente está lendo aqui. Versículos como esses apresentam para nós uma doutrina, povo de Deus, gente querida. Versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Atentem-se sempre, algumas Bíblias, eu sempre lembro isso aqui quando tenho a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Algumas Bíblias vêm com as partes em que a palavra de Jesus é por ele mesmo, é o próprio Jesus falando, destacada em vermelho. A fonte, na impressão da sua Bíblia, está em vermelho. Se a sua Bíblia não é assim como a minha, grife aí toda a parte que Jesus fala, ou faz uma pergunta, ou responde. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? A pergunta de Jesus não é retórica nesse momento. A pergunta de Jesus nesse momento é investigativa mesmo. Jesus está formando esses homens como seus discípulos e futuros apóstolos da igreja, futuros mensageiros, futuros missionários do reino de Deus. Então ele está realmente avaliando, investigando o fruto do seu ministério como rabi, como mestre na vida daqueles homens. E o versículo 16, povo de Deus, vamos ler juntos. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir juntos essa confissão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta dos discípulos a respeito de quem é Jesus.
A gente precisa destacar isso com muito critério, com muito cuidado, porque é essa confissão, quem é Jesus, que realmente dá sentido para o que fazemos como igreja. Não apenas quando nos reunimos aqui, nos horários predeterminados, mas o que somos como igreja na grande realidade da vida que todos nós vivemos. É essa resposta dada por Simão Pedro, é essa confissão feita por Simão Pedro que deve modelar o nosso pensamento, os nossos afetos e a nossa prática. Versículos 15 e 16, a confissão dos discípulos. No 13 e 14, ouvimos a confissão das multidões. Nos versículos 15 e 16, a confissão dos discípulos. Mas, gente querida, a confissão dos discípulos, ela não é fruto da sabedoria, da capacidade, da teologia, da espiritualidade ou de qualquer competência dos próprios discípulos. É aqui que é a virada de jogo dessa passagem. É aqui que a realidade espiritual se descortina e sabemos de fato quem sopra vida sobre aqueles que antes estavam entregues aos seus próprios pecados e consequentemente condenados ao inferno. É aqui que a diferença acontece. É aqui que de fato distinguimos religiosidade de fé e arrependimento. É aqui que distinguimos a simulação de uma vida para a vida eterna. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado és, Simão, e aí ele se refere a Pedro com o nome hebraico de Pedro. Bar-Jonas, Bar, filho do hebraico. Bar-Jonas, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Reparem um contraste. A confissão de Pedro reconhece Jesus como filho de quem, queridos? Filho do Deus vivo. Filho de Deus. A confissão de Pedro coloca Jesus no lugar que é devido a Ele. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E a resposta de Jesus coloca Pedro também em seu lugar. Um lugar de bem-aventurança. Bem-aventurado és. Muito mais do que feliz você foi, Simão, Pedro, filho de Jonas, filho de homem. Um homem, outrora pescador, alguém na linha do tempo, alguém que um dia vai morrer, pelo menos nessa realidade terrena. Mas ele é bem-aventurado porque algo sobrenatural aconteceu com ele. Algo sobrenatural aconteceu com Pedro. E é esse elemento sobrenatural que faz a igreja ser igreja. E é para esse elemento que eu quero chamar a nossa atenção essa manhã. Continuando o verso 17. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Os céus se abriram sobre a mente de Pedro. E o Deus Pai Todo-Poderoso revelou a ele quem era o Deus Filho Salvador. O Deus Pai Criador revelou à criatura quem é o Deus Filho Salvador, do qual a criatura tanto precisa. O verso 17 nos apresenta, portanto, o revelador. Recapitulando, versos
13:14, a confissão das multidões, o cenário tumultuado, meramente religioso. A confissão dos discípulos, dos versículos 15 e 16, e o verso 17 nos mostra quem revela, quem descortina a realidade, quem dá autoridade, quem na verdade é a autoridade máxima da igreja. O Deus Pai Todo-Poderoso, que revela a homens, a mulheres, a pecadores, outrora destinados à danação, outrora destinados à condenação, em Cristo Jesus, ao reconhecê-lo como Filho de Deus, ao se arrepender, ao reconhecer sua salvação e seu senhorio, tem, portanto, a revelação de quem é Deus. A gente só vai conseguir compreender quem nós somos como igreja, por isso tão importante para uma série dentro dessa ótica da doutrina da igreja, termos claramente quem é o cabeça da igreja. A natureza da igreja depende do cabeça da igreja, que é Jesus. Reconhecê-lo como tal, o próprio Filho do Deus vivo. Esse é o nosso Senhor Jesus. E aqui a gente chega no verso 18, na conclusão da passagem e na implicação direta a mim e a você, a nós, como comunidade de fé, como parte da grande igreja de Deus. Também eu te digo, ele continua, ele faz uma primeira afirmação de bem-aventurança a respeito da revelação que Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, teve. A revelação vinda direto do Abba, do Deus Pai. Mas ele continua, versículo 18: também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao ler essa passagem, muitas pessoas se concentram em descobrir quem ou o que é a pedra desse versículo 18. As opções geralmente são Pedro, a confissão de Pedro, que eu ressaltei logo no versículo anterior, versículo 16 na verdade, o próprio Jesus ou os apóstolos. Mas o importante para destacar aqui é o que está acontecendo nesse versículo, na verdade. Tem muito mais acontecendo aqui do que saber quem é a pedra. Tem muito mais. Tenha em mente que estas são as primeiras palavras que saíram da boca de Jesus em resposta à poderosa declaração de Pedro de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tenha em mente que tudo aqui diz respeito a Jesus. Todo o contexto desse texto fala sobre Jesus. Jesus fala da igreja, mas ele trata a igreja, minha gente, como um assunto pessoal. O texto é muito claro. Veja, as palavras iniciais, logo aí no versículo 18, também eu te digo. Veja o pronome pessoal, eu te digo. Essas palavras dão uma dica da importância do que Jesus está prestes a fazer nessa passagem. Ele está explicando o significado de sua identidade como Cristo. Jesus anuncia que, como o Cristo, pretende edificar, construir a sua igreja. E ele torna isso pessoal com os pronomes de primeira pessoa. Então, vamos para o texto. Língua portuguesa apenas. Aqui não é nem teologia, é língua portuguesa. Eu te digo que tu és Pedro. No diálogo, Jesus falando com Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. E sobre esta pedra, mais uma vez, eu edificarei o quê? Pronome possessivo, a minha igreja.
Jesus está tratando de algo absolutamente pessoal aqui. Este pronunciamento também revela que o conflito cósmico estará envolvido. Uma grande batalha espiritual vai estar envolvida na fundação dessa igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É importante a gente entender, queridos, que é Jesus que faz a igreja acontecer. Não é mais nenhuma novidade os males do século presente. O fim desta era conta desde quando Jesus ascende aos céus, sobe exaltado. Lá em Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1, o fim dos tempos já começou ali. Coisas terríveis já acontecem ao longo de mais de 2000 anos. Na verdade, desde a queda, coisas terríveis acontecem. Um tempo glorioso aconteceu em aproximadamente 30 anos, onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores caminhou nessa terra, lá no Oriente Médio. Se teve uma época que o mundo foi glorioso, se teve uma época que o sol da justiça resplandeceu desde o Oriente Médio, foi quando o nosso Senhor Jesus pisou com pés de homem no meio da terra dos viventes. Fora isso, é só dor, desesperança, desespero, tragédias incontáveis e incalculáveis. Porém, queridos, temos nele uma promessa. A promessa de que ele edifica, ele constrói a igreja, é ele mesmo que faz. E diante das ameaças do inferno, do Hades, como seria a palavra mais adequada para definir aqui, a gente já vai falar um pouquinho disso. Diante das ameaças em oposição à igreja, temos uma promessa: não haverá prevalência, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, elas não vencerão a igreja. O que é essa igreja? E aí a gente precisa lembrar um pouquinho do que a grande tradição cristã nos ensina. Em alguns momentos já falamos aqui sobre credos, confissões, catecismos, e eu acho que a gente precisa voltar a falar disso, tá? A gente precisa aprender com a grande tradição da igreja, que a gente é parte de uma história, temporalmente, de mais de 2000 anos. Grande parte das bagunças que acontecem na igreja é por falta de entender essa identidade. Um dos credos de maior relevância para a igreja, o credo niceno, de 381 depois de Cristo, aprimorado em Constantinopla, vai dar 4 características para a igreja. A igreja é santa, a igreja é una, a igreja é universal e a igreja é apostólica. A igreja tem essas 4 características. A igreja é formada pelo povo separado de Deus, por um povo santo, por um povo que entende que foi comprado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus comprou o resgate de respeito à aquisição. Somos povo adquirido dele, não somos mais nossos. A igreja é una, a igreja é uma só. A gente entende a nossa identidade local, mas somos parte de uma grande realidade que tem esse caráter universal, está espalhada por toda a terra. Ao passo que somos um povo santo, separado por Jesus, mas que não vive em uma bolha,
Pelo fato de sermos um, somos chamados em um grande envio universal, em um grande envio para todo lugar. E esse caráter de envio é absolutamente conectado com a característica apostólica, ou seja, carregamos uma mensagem. Apóstolo tão somente, mas as melhores traduções vão apontar para isso: mensageiro. Vamos esquecer, gente, a bagunça aí, né? Essas figuragens já sabem, não vão gastar tempo. Apóstolo é mensageiro. Apóstolo no sentido bíblico e no sentido da grande tradição cristã é um mensageiro. Portanto, somos um povo santificado pelo Senhor, não diz respeito à nossa performance, às nossas obras, diz respeito ao sangue dele derramado sobre nós, que nos purifica de todo o pecado. Um povo que é um nele, um povo que é enviado por todas as nações, um povo universal e um povo que é carregado, imbuído de uma mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem de que Jesus morreu na cruz do Calvário, como vamos lembrar aqui, a gloriosa cruz do Calvário, e ali não ficou, porque ele ressuscitou após o terceiro dia, e está agora exaltado à destra do Deus Pai. Quando a gente pensa ainda em tradição cristã, algumas igrejas que observam o ritmo litúrgico, e aqui também fica a minha nota, a gente deveria ter lembrado no domingo passado, embora acho que possa ter acontecido à noite, mas pelo menos de manhã, a gente devia ter lembrado que dentro dessa grande história da igreja, lembramos que foi o domingo de Pentecostes, é parte do calendário da igreja. Como lembramos da Páscoa, como nos preparamos para trazer à memória a encarnação do Verbo, em todos esses pulsos da história, Deus se manifesta e comunica algo à luz do que as Escrituras revelam. Então foi o domingo de lembrarmos do quê? Lembrarmos da vinda do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja nasce na vinda do Espírito Santo, como registrado em Atos capítulo 2. Ela é instituída, a instituição dela se dá nesse versículo 18 que estamos lendo. Mas percebam que ela é instituída sobre uma promessa futura. Jesus diz: edificarei a minha igreja. O processo está acontecendo, mas ele de fato se consuma quando o Espírito Santo vem sobre a igreja em Jerusalém e se espalha até os confins da terra. A gente precisa lembrar que a igreja é corpo de Cristo, e aqui eu quero trazer para a nossa recordação a teologia de Paulo sobre o que é a igreja. Paulo vai dizer que a igreja é corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 27, ao falar sobre os dons necessários para o que? A edificação da igreja. Por isso, faz-se necessário sim lembrar, o domingo de Pentecostes, na história, na tradição da igreja, foi celebrado domingo passado, mas a gente tem que, pela fé, crer que hoje pode ser um domingo de Pentecostes entre nós, sim, onde os dons do Espírito Santo, sim, venham sobre a igreja para edificá-la. A nossa igreja, por vezes, é muito informada, muito capacitada intelectualmente, mas nós precisamos dessa capacitação sobrenatural, para sair de uma letargia que nos prende tantas vezes. Paulo também diz que a igreja é corpo de Cristo em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, quando fala do grande milagre da salvação de pecadores que outrora estavam destinados ao inferno. Ele também fala no capítulo 4, versículo 12, ao dizer que dons são dados à igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres são dados à igreja como ferramentas, como dons, como presentes para servir a igreja. E no versículo 12 ele deixa claro
para que esses dons capacitem a igreja a realizar a obra do ministério. Sabe o que isso significa? A obra do ministério não é realizada apenas por pastores e mestres e evangelistas e profetas e missionários. A obra do ministério é realizada pelo corpo de Cristo. A obra do ministério é realizada por todos nós, cheios do Espírito Santo, capacitados por dons dados por Ele. Por isso nós precisamos clamar: vem e enche-nos, Senhor, vem e nos enche. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Paulo também diz isso aos Colossenses, que a igreja é corpo de Cristo, no capítulo 1, versículos 18 e 24. E Paulo vai mais além, e aqui a minha ênfase no Espírito Santo. Paulo diz que a igreja, além de corpo de Cristo, amados, é a habitação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz isso para nós por meio da teologia de Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo está escrevendo para uma igreja que a maioria dos crentes sabe como era a igreja de Corinto. Uma igreja absolutamente complicada, dividida, extremamente carnal, entregue às seduções e aos próprios prazeres, hedonista. Mas é para essa igreja, formada por pecadores, que são apenas gente como obra em andamento, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, emite essa grande verdade: a igreja é a habitação do Espírito Santo. Ele também diz isso em Efésios 2, nos versículos 18 e 22, quando ele faz aquele grande contraste, entre outrora sermos mortos e agora estarmos vivos em Cristo. E também no capítulo 4, grande capítulo sobre igreja, provavelmente vai ser abordado nessa série. Em Efésios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que a igreja é a habitação do Espírito Santo. Nós somos parte dessa realidade, e é por isso, minha gente, que a realidade de um século presente, que como a Bíblia diz, jaz no maligno, eu e você não devemos nos acovardar, não devemos ter a nossa vida engessada, embotada, travada mesmo, pelas ameaças da morte. Quando a gente fala de uma série de coisas, da cultura de um mundo que jaz no maligno, a gente não está falando apenas de guerra cultural, a gente está falando de guerra espiritual mesmo. E a gente está falando de vida e de morte. Para resumir, a gente está falando dos impulsos da morte que foram decretados desde a queda, e a gente está falando do chamado à vida, e a vida que eu e você, lavados e remidos no sangue de Jesus, temos como esperança de ser eterna. Ou seja, é uma questão de vida ou morte quando falamos de igreja. Mas, cheios do Espírito Santo, com uma esperança bendita que faz a gente saber que no fim, para a glória de Deus, seremos vitoriosos nele. Seremos vitoriosos não por nós, seremos vitoriosos porque Jesus venceu. Jesus é o grande campeão. Jesus é o grande vencedor. O texto que nós lemos termina declarando: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O texto, na verdade, refere-se às portas do Hades. Trata-se de uma expressão que desde o Antigo Testamento era utilizada, lá em Jó, capítulo 17, versos 16 e 38, verso 16, e capítulo 38, versículo 17, em Salmo, capítulo 9, versículo 13, portanto, a literatura de sabedoria bíblica já falava, a literatura de sabedoria e de poesia bíblica já falava sobre esse lugar, o Hades. Salmo 9, versículo 13, Salmo 107, versículo 18, e a profecia de Isaías, no capítulo 38, versículo 10,
já falavam desse lugar. E ela também surge em literatura intertestamentária e literatura grega. Vai se falar de Hades, ou seja, em textos extra-bíblicos, para além da revelação bíblica. Em todos os casos, sempre vai se referir a uma coisa: morte. Hades diz respeito a isso: morte, morte definitiva, ou a morrer. Quando vemos essa combinação aqui, deve ser considerada como uma metáfora para os poderes da morte, incluindo Satanás, o pecado e a própria morte definitiva e eterna, a condenação. É disso que está sendo falado aqui, o avanço desses poderes. E por que isso tem que ser muito destacado aqui? Vejam, a identidade da igreja é definida pela identidade de Jesus. Ao reconhecer a identidade de Jesus, a confissão de Pedro diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és Deus. O que a história bíblica nos conta é que esse Deus abriu mão da sua própria glória, como Paulo diz, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, tomou a forma de servo, tornou-se homem, e sim, morreu a morte terrível, incomparável, pelos pecados desse povo que ele chama para ele. Mas essa morte não o segurou. Queridos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque elas foram arrebentadas pelo poder da ressurreição de Jesus. A morte foi vencida na morte de Cristo. Jesus venceu a morte. A gente canta isso aqui tantas vezes, não é? Falamos em orações e declarações. E eu sei, minha gente, que o ritmo da vida é ameaçador. Os anos vão passando e a coisa vai recrudescendo, vai ficando pior. A gente vai vendo as nossas próprias limitações. E é por isso que a gente tem que pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, assim como veio sobre Pedro, e nos revele as maravilhas da nossa salvação com o nosso maravilhoso Salvador Jesus. Porque só Ele pode dar sentido para essa vida, e por vezes até para o ritmo da nossa própria prática de igreja, tão confuso, tão sem vida, tão bagunçado. A gente precisa lembrar que temos um Deus que promete: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não pela qualidade dela, não pela qualidade da própria igreja, não pela competência da própria igreja, mas pela vitória do próprio Deus vivo sobre o inferno, Satanás e as consequências dessa realidade que é a morte, a condenação eterna. Jesus venceu a morte, meu irmão, minha irmã. Eu não sei você, mas tudo que o meu coração mais tem ansiado na minha jornada como crente não é ser conhecido pelo que eu sou contrário, não é ser conhecido por aquilo que eu abomino. Eu quero ser conhecido por aquilo que eu amo. Eu quero ser conhecido por saber que Jesus é o Filho do Deus vivo, Cristo é o Filho do Deus vivo. A beleza, a sublimidade dessa mensagem precisa soprar vida no vale dos ossos secos que por vezes se manifesta entre nós. E a gente precisa trazer à memória, queridos, que temos um Deus sobre nós, temos um Deus sobre a igreja, um Deus que venceu a morte, um Deus que vive e reina e nos chama para essa vida eterna com Ele. Precisamos ter essa revelação do alto. É por isso que a gente não deve ter medo do avanço do império das trevas. Por isso que a gente não deve temer as portas do inferno. Porque Jesus já fez o que devia ter sido feito. A sua vida já foi entregue na cruz do Calvário.
E mais ainda, e mais glorioso ainda, Ele está vivo agora. E as boas notícias não acabaram. Ele continua enviando o seu Espírito Santo, derramando do seu Espírito Santo sobre aqueles que Ele chama para si. Queridos, Moisés edificou um tabernáculo, um lugar para Deus. Salomão edificou um templo glorioso. E a história nos conta o que aconteceu com esse templo de Salomão. Mas aquilo que Jesus construiu, aquilo que Jesus edificou, do qual eu e você graciosamente fazemos parte, não será destruído. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que Ele edifica. Nós precisamos guardar isso como uma grande realidade para nós. A igreja que Ele edifica é a expressão visível da comunhão do Deus Trino na terra. Como alguns dizem, a igreja é o evangelho visível. Um importante teólogo trinitariano chamado John Webster diz que a comunhão com um Deus Trino é o mistério do qual o evangelho é a manifestação explícita. Essa igreja fundada nessa boa nova, fundamentada nessa boa nova, a vitória de Cristo sobre a morte e o pagamento dos nossos pecados na cruz do Calvário, essa mensagem que nós carregamos institui a igreja. A gente precisa lembrar disso. Se você puder lembrar de uma frase, guardar uma coisa falada aqui: a igreja é instituída pelo evangelho. A igreja é edificada por Jesus. Como Jesus edifica a sua igreja? 3 considerações para a gente terminar. Jesus faz isso em um movimento espiral. Ele traz pessoas para perto. Eu creio que eu vim para a igreja porque Ele trouxe. Eu sei que muitos tiveram o privilégio de o pai e a mãe, desde pequenininho, levar. Eu não tive esse privilégio. E é por isso que eu creio radicalmente na doutrina da eleição. Porque Ele me pegou no lugar mais improvável. E de lá do lugar mais improvável falou: chega, sai da lama, sai do lixo, sai do pecado, sai do inferno. Eu estou te chamando, vem. E Ele chama, Ele atrai para Ele. Quando Ele atrai, Ele ensina, edifica. Ele pega aquilo que, por exemplo, era o meu caso, uma massa informe existencialmente, e começa a dar forma, começa a manifestar sua graça. Mas Ele não faz isso para colocar esses que Ele chama para Ele dentro de um casulo bonitinho, fechadinho. Não, Ele envia esses. Jesus diz lá em João capítulo 20, versículo 21, assim como eu fui enviado ao mundo, eu vos envio. Portanto, Jesus edifica a sua igreja num movimento espiral. Ele pega, trabalha com essas pessoas ali e envia para a realidade do século presente, porque Ele edifica a sua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ele faz isso de 3 formas: por meio do encontro, do ensino e do envio. Encontro, ensino, envio. Em primeiro lugar, Jesus chama para si, chama para um lugar de encontro aqueles que Ele tem como seus seguidores, seus discípulos. Ao fazer isso, Ele, nesse ambiente de encontro, ensina, capacita. Por isso, a igreja sempre vai ter esse papel magisterial, esse papel de magistério, de ensino, de capacitação. A palavra da profecia hoje pela igreja é deliberada por meio do ensino da Sagrada Escritura. Isso não pode ser negociado. A igreja é edificada hoje por meio do ensino da Sagrada Escritura. O ponto é que esse ensino não nos coloca em rígidas catedrais de mármore. Ele nos envia. Ele nos envia para uma realidade onde cada um de nós somos, portanto, portadores dessa mensagem de uma igreja que carrega
a bandeira do Evangelho para a glória do seu próprio nome, do nome de Jesus. Eu e você precisamos entender isso e guardar o nosso coração a respeito de quem nós somos. Trilhar esse caminho do Evangelho, sabendo que, na verdade, Cristo é a própria vida da igreja. Cristo é a nossa vida. Eu acredito que se existe uma forma de respondermos ao encontro, ao ensino e à provocação do envio, essa forma é adorando ao nome dele.